Áudio 2, página 17, tem um texto que antecede ao capítulo 1 e é o que eu vou ler para vocês agora. Paradoxos psicossociais que justificam a necessidade vital do programa Escola da Inteligência. Ao longo de mais de 3 décadas, tive o privilégio de produzir uma das poucas teorias da atualidade que estuda o processo de construção dos pensamentos, a formação do eu, os papéis conscientes e inconscientes da memória, a educação da emoção e a formação de pensadores. Teoria esta que hoje é objeto de mestrado e doutorado em alguns países. Realizei mais de 20.000 sessões de psicoterapias e consultas psiquiátricas. Minha trajetória como psiquiatra, psicoterapeuta, pesquisador e produtor de conhecimento sobre o complexo funcionamento da mente me convenceu de que a nossa espécie, em particular as sociedades modernas, estão adoecendo coletivamente em seu psiquismo. Enumerei alguns paradoxos que revelam esse adoecimento. Eles justificam a necessidade vital do programa para contribuir com a construção de relações sociais saudáveis, educar o eu como gestor do intelecto e prevenir transtornos psíquicos como ansiedade, fobias, timidez, agressividade, autopunição e dependência de drogas e álcool. Primeiro, o humor triste e a angústia estão aumentando. A indústria do lazer está expandindo-se. Nunca tivemos uma fonte de estímulos para excitar a emoção como na atualidade. A indústria da moda, os parques temáticos, os jogos esportivos, a internet, a televisão, os estilos musicais e a literatura explodiram nas últimas décadas. Portanto, esperávamos que nossa geração fosse a que vivesse o mais intenso oásis de prazer e tranquilidade. Mas nos enganamos, jamais fomos tão tristes e inseguros. Muitas pessoas precisam de inúmeros estímulos para sentir migalhas de prazer. O que está acontecendo? Quem deseja ter a mente livre deve fazer questionamentos profundos. 1 milhão de pessoas se suicidam por ano e 10 milhões tentam e felizmente não morrem. Um número muito maior do que as vítimas nas guerras vigentes. 2. A solidão está expandindo-se. As sociedades estão adensadas. No começo do século XX, éramos pouco mais de 1 bilhão de pessoas. Hoje, só a China e a Índia têm cada uma mais de 1 bilhão de habitantes. Por vivermos tão próximos fisicamente, pensávamos que a solidão seria estancada. Mas nos enganamos novamente. A solidão nos contaminou. As pessoas estão sós nos ambientes de trabalho, nas ruas, nas praças esportivas. Estão sós no meio da multidão. 3. O diálogo está morrendo. Muitos só sabem falar de si mesmo quando estão diante de um psiquiatra ou psicólogo. Pais e filhos não cruzam suas histórias, raramente trocam experiências de vida. A família moderna está tornando-se um grupo de estranhos. Todos vivem ilhados nos seus próprios mundos. 50% dos pais jamais conversaram com seus filhos sobre suas lágrimas, medos, angústias e pesadelos. Nas empresas e escolas, as pessoas estão próximas fisicamente, mas infinitamente distantes interiormente. Perdas, angústias, medos e conflitos não são verbalizados. 80% das pessoas têm sintomas de timidez. Muitas pessoas tímidas são ótimas para os outros, mas costumam ser carrascos de si mesmo. 4. As discriminações chegaram a patamares insuportáveis. Infelizmente, nos dividimos. Discriminamos e excluímos de múltiplas formas. Não honramos o espetáculo das ideias, nossa capacidade de pensar, o fascinante funcionamento da mente humana. Não poucas vezes a discriminação imposta pelos outros não é o que mais perturba, mas sim a autodiscriminação. Você se autodiscrimina ou diminui? E quanto a sociedade sente que as pessoas olham para você com preconceito? Esse preconceito machuca muito ou pouco? Já chorou ou se revoltou por causa disso? 5. A qualidade de vida está deteriorando-se. Quanto pior a qualidade da educação, mais importante será o papel do psiquiatra no terceiro milênio.
Apesar dos avanços da medicina, da psicologia, da psiquiatria, o normal tem sido ser ansioso e estressado, e o anormal tem sido ser tranquilo e relaxado. De acordo com o Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan, 50% das pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno psíquico como depressão, fobias, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, psicoses, alcoolismo, farmacodependência, um número assustador. Que tipo de sintoma você tem? É ansioso, agitado, tenso, sofre por antecipação, acorda cansado, vive fadigado, anda esquecido ou tem déficit de memória? Tem sintomas psicossomáticos, dores de cabeça, muscular, ataque cardíaco, queda de cabelo? Agora vamos começar o capítulo 1. Primeira ferramenta para educar a emoção e formar mentes livres é ser autor da própria história. Ser autor da própria história é ser capaz de reconhecer que cada ser humano é um ser único, gestor dos pensamentos, protetor das emoções, filtrador dos estímulos estressantes, capaz de pensar antes de reagir nos focos de tensão, capaz de construir metas claras e lutar por elas, capaz de fazer escolhas e saber que toda escolha implica em perdas e não apenas em ganhos, capaz de tirar dos disfarces sociais, ser transparente e reconhecer conflitos, fragilidades e atitudes estúpidas, capaz de não desistir da vida mesmo quando o mundo desaba sobre si, capaz de liderar a si mesmo, não ser controlado pelo ambiente, circunstâncias e ideias perturbadoras. A escola clássica precisa desenvolver a inteligência socioemocional. A educação clássica nos ensina a conhecer detalhes dos átomos que nunca veremos e planetas que nunca pisaremos, mas não nos ensina a conhecer o planeta que todos os dias respiramos, andamos e vivemos, o planeta psíquico. Ao longo da aplicação do programa, você será encorajado a autoconhecer-se, a mapear-se. O autoconhecimento básico é fundamental para expandir o prazer de viver, superar a solidão, promover o diálogo interpessoal, estimular a formação de pensadores, enriquecer a arte de pensar, debelar o câncer da discriminação, prevenir a depressão, a síndrome do pânico, os transtornos ansiosos, a dependência de droga. Você se conhece? Já entrou em áreas mais profundas de si mesmo? Tem medo de mapear suas fragilidades? Por sermos uma espécie pensante, temos tendência em cuidar seriamente daquilo que tem valor. Cuidamos do motor do carro para não fundir, da casa para não deteriorar, do trabalho para não sermos superados, do dinheiro para não faltar. Alguns se preocupam com as suas próprias roupas, outros com as suas joias e ainda outros com a sua imagem social. Mas qual é o nosso maior tesouro? O que deveria ocupar o centro das nossas atenções? O carro, a casa, o trabalho, o dinheiro, as roupas, as viagens ou a qualidade de vida? Por incrível que pareça, nossa qualidade de vida fica frequentemente em segundo plano. Sem ela, não temos nada e não somos nada. Não somos mentalmente saudáveis, emocionalmente livres, socialmente maduros, profissionalmente realizados. Você cuida da sua qualidade de vida? Sem uma mente livre e saudável, os ricos se tornam miseráveis, os grandes se tornam frágeis, os famosos perdem completamente seu brilho, os usuários de droga e álcool se tornam prisioneiros no único espaço que deveriam ser livres, dentro de si mesmos.